Segunda parte do SIC 11 horas é a altura de falarmos de saúde e muito da nossa saúde passa por aquilo que ingerimos. Bom dia, Francisco Varatojo. Bom dia, Júlia Ora, Pinheiro. então vamos falar de alimentação e de stress. Vamos falar da alimentação como é hábito e vamos falar da alimentação e stress desta vez. Como é que se pode estabelecer uma ligação direta ou não? Há uma ligação direta entre o que nós comemos e os graus de stress ou de descontração que sentimos. Eu antes de entrar nesse campo, se calhar era bom falarmos um pouco no stress propriamente dito, porque na nossa cultura o stress tem muito má reputação. Assim, agora, a palavra stress é quase como que uma palavra de perjúrio, quando o stress é um fator essencial das nossas vidas. É assim, imaginem que agora saem de casa, agarram no carro e conduzem o automóvel sem stress nenhum. Assim, com o pé sem mãos no volante, pés soltos no acelerador, espatifam-se no primeiro cruzamento. É assim, há um grau de stress inerente à vida que é fundamental para nós sobrevivermos e para nos adaptarmos. Começamos a ter stress quando o grau de stress, para uma determinada ação, começamos a sentir mais tensão do que aquilo que devíamos sentir. Um bocadinho de tensão faz bem. Um bocadinho de tensão é Normal, essencial é para nos essencial. adaptarmos. Diz que as pessoas estão estressadas quando a tensão é muito superior àquela que é necessária para realizar aquela atividade. E, como tal, o stress é uma questão muito subjetiva. Ou seja, na mesma situação, as pessoas não sentem sempre o mesmo stress. Há pessoas que adoram situações de grande pressão, há pessoas que detestam situações de pressão. Há pessoas que, perante situações que paralisariam a maioria das pessoas, funcionam muitíssimo melhor. Portanto, a forma como nós vemos o stress é bastante subjetiva, e é uma questão da nossa percepção do evento, que obviamente é condicionada por vários fatores, um deles é a alimentação. É condicionada também pela forma como nós vemos as coisas, é condicionada pela nossa perspectiva de vida também. E se a nossa saúde for aceitável, e por saúde não significa apenas a ausência de sintomas, seja físicos ou emocionais, da mesma forma que a guerra não significa também apenas a ausência de conflito armado. Saúde é algo dinâmico, é algo relativo. E numa situação de saúde, essencialmente como deveríamos idealmente funcionar, é adaptarmos-nos a qualquer situação com o mínimo de stress possível. Ou seja, devíamos funcionar segundo a lei do menor esforço. Adaptamos-nos, reagimos, se tem que ser rápido, temos que ser rápidos, podemos ser lentos, podemos ser mais lentos, se estamos em perigo, temos que ser talvez mais ativos, mas utilizamos o grau de tensão necessário só para lidar com essa situação. E a alimentação pode nos ajudar nessa boa gestão da tensão? E a alimentação pode ajudar seriamente nessa manutenção da tensão, desculpem. Porque, sim, essencialmente o que nos provoca mais tensão à maioria das pessoas é o consumo de produtos animais. Alimentos como carne, ovos, queijo, alimentos que criam uma grande tensão interior, provocam de uma forma geral mais tensão, quando ingeridos em conjunto com estimulantes, como por exemplo cafeína ou outros estimulantes. Porque isso atua em vários órgãos do corpo, particularmente numas glândulas que temos situadas acima dos rins, aqui nesta zona, que se chama as glândulas suprarrenais, que são as glândulas que nos fazem lidar com a tensão. São as glândulas que, por exemplo, numa situação de perigo, segregam adrenalina e que, de alguma forma, alteram brutalmente a nossa percepção de tempo e de espaço, conforme o que se passa com estas glândulas. Sabe que essas glândulas têm uma relação direta com aquilo que nós comemos, ou o funcionamento dessas glândulas tem uma relação direta com aquilo que nós comemos. Portanto, o que é que não devemos comer, Francisco, para essas glândulazinhas estarem bem dispostas e ter a tal boa manutenção? Eu aí pareço um disco rachado, que já vem sendo... Não, já um vem disco sendo rachado hábito, não direi, mas... já vem sendo hábito. Um disco rachado não direi, mas há aqui uma informação sistemática assim, que tem que ser feita, pessoas não é? com níveis de stress muito elevados, reduzir seriamente o consumo de produtos animais ajuda bastante. Mas vamos a descodificar o que são produtos animais. O consumo excessivo de produtos animais, descodificando, e obrigado pela deixa, Júlia, porque a maioria das pessoas às vezes não tem ideia do que isso é, que significa alimentos como carne, particularmente carne vermelha, significa também alimentos como ovos, alimentos como queijo, produtos de origem animal. Que é assim, eu não estou a dizer que não devem comer nenhuns, isso é uma questão bastante individual, mas um consumo excessivo cria graus de tensão maiores. E o que é um consumo excessivo? É assim, por exemplo, eu pessoalmente não como carne há 22 anos. Mas por o isso, Francisco não tem assim, stress. Não olhamos para si, não tem stress. Tenho graus de stress muito altos às vezes. Mas é assim, mas se como produtos animais, o que acontece também são maiores. Isso eu noto, é algo que eu sinto pessoalmente. Há 22 anos que não como um bife. Há 22 anos que não como um bife. É. Pronto, Francisco. Há uma incredulidade na plateia. Portanto, falo por experiência pessoal. E o consumo excessivo desses alimentos. Por exemplo, eu acho que comer carne todos os dias para mim é demais. Para mim, na minha opinião, não para mim pessoalmente, porque eu não como, percebe? Certo, mas é mau para qualquer pessoa.
para qualquer pessoa, de uma forma geral, penso que sim, no nosso clima. Se formos um esquimó, não. Se formos um esquimó, comer carne, tudo bem. É um clima completamente diferente do nosso. Num clima particularmente quente como é o nosso, o consumo excessivo de produtos animais cria muito mais calor, cria muito mais tensão, faz-nos ficar velhos muito mais depressa, gasta-nos. Para além de provocar problemas como, se em excesso, cancro no cólon, eventualmente cancro na próstata e uma série de muitos problemas modernos. Por isso, é assim, dentro dos produtos animais, peixe é muitíssimo melhor do que carne para a saúde. E no que toca a esta questão específica do stress, é bastante preferível peixe, particularmente peixe branco, se não se quiser ter graus de tensão muito elevados. Estimulantes, a mesma coisa. E um estimulante que é particularmente mau para stress, se as pessoas tiverem graus de ansiedade muito elevados, é cafeína. A cafeína aumenta seriamente a produção de adrenalina no organismo e que se há pessoas que não têm grande problema com isso, há pessoas que se estiverem muito ansiosas e ingerirem cafeína, que está presente não só no café, está presente em muitas outras coisas, em particular refrigerantes também, os graus de tensão tendem a ser muito mais elevados. Francisco, Outro é açúcar. Alternativas, que o nosso tempo, a exposição sobre o stress já está a consumir aqui o nosso tempo. Está a criar stress do nosso tempo. E eu estou a ver aqui umas coisas com ar apetitoso. Vamos a saber o que é. É assim, há várias alternativas possíveis alimentares em relação a esta questão do stress. E esta questão passa sempre por alterar os hábitos alimentares, começando a incluir na alimentação cereais, vegetais, fazões, reduzir o consumo de produtos animais, reduzir o consumo de açúcar e todas essas coisas que eu tenho falado. Há um alimento... Passarmos, Francisco, peço desculpa de interromper, mas ainda antes de passarmos provavelmente a esse alimento que está ali, que é a arma secreta, não é? Que é a arma secreta. Julgo que temos um caso, o Francisco trouxe uma temos uma senhora uma paciente que está aqui deste lado, prontíssima para vir conversar connosco. Ora, então, bom dia. Dona Fernanda, está boa? A Dona Fernanda, bom dia, minha senhora, faz favor, deixar, sente-se, ponha-se à vontade, estou aqui as cadeirinhas justamente para isso. Francisco, esta senhora hoje vem aqui visitar-nos, porquê? Porque tinha um problema de... Porque se sente extremamente nervosa e se sente extremamente ansiosa. Ela talvez seja mais fácil ela explicar, pois, não? Não estava sempre nervoso porque faleceu o meu filho e agora, em vez de comer, não como coisas que não devo comer, bebo muito café, café com leite, iogurtes, não me alimento como deve ser e sou uma pessoa muito nervosa e não ando realmente num estado lastimoso. É assim. Nesta situação concreta, obviamente que há outros fatores condicionantes que não apenas o fator alimentar, particularmente se houve o falecimento de um filho e provavelmente outras situações emocionais muito difíceis, claro. E que não é apenas a alimentação que seguramente está a provocar isto, e é preciso considerar isso. No entanto, graus de nervosismo muito elevados e graus de ansiedade muito altos, quase sempre indicam que as suprarrenais estão excessivamente ativas. E de um ponto de vista de medicina oriental e de um ponto de vista de macrobiótica, as suprarrenais e os rins diz que estão ligados. São nutridas pela mesma corrente sanguínea, são órgãos diferentes, mas que têm uma certa afinidade. Estes alimentos, estes órgãos, as suprarrenais, são particularmente afetados pelos alimentos que eu falei anteriormente. Já falámos. E que quase sempre, quando as suprarrenais e o fígado, que é um outro órgão importante na gestão do stress, quando se altera a alimentação, de uma forma geral, os órgãos começam a funcionar melhor e os graus de stress tendem a baixar bastante. Portanto, esta senhora, o que eu aconselharia à senhora, uma dieta diferente... para já é assim, é muito importante ter refeições regulares. Se as pessoas forem muito ansiosas, o comer regularmente faz com que haja um aporte de açúcar regular no organismo, que faz ter energia de uma forma suave, de uma forma gradual. Pessoas muito tensas, quando estão muito tempo sem comer, ficam muito mais tensas. Os níveis de açúcar baixam, os níveis de adrenalina sobem. E a pessoa fica como que a explodir. Geralmente, se se comer algo, particularmente se se comer hidratos de carbono complexos, os níveis de açúcar tendem a estabilizar, a adrenalina baixa um pouco e a pessoa fica mais calma, fica mais suave. Portanto, aquilo que disse que anda a comer não é bom. Por exemplo, beber só café com leite ou comer uma sandes. É importante ter refeições regulares e centrar as refeições em essencialmente cereais integrais, vegetais, feijões, peixes. E aí podemos entrar com este Então vamos lá à arma secreta. Vamos à arma secreta. Pode ser que esta senhora já leve daqui hoje uma informação melhor. A arma secreta é um produto muito antigo, utilizado no Oriente há milhares de anos e que foi adotado pelos ocidentais em grande escala. É um dos produtos mais conhecidos nos produtos naturais agora e não só. Chama-se tofu, que é queijo de soja. E o tofu tem uma particularidade específica, é que o tofu é um excelente alimento para descontrair. Os orientais utilizavam tofu para arrefecer,
é muito bom, por exemplo, em dias quentes, ajuda-nos a manter frescos, e utilizavam o tofu para descontrair também. Portanto, agora, o tofu diz que é um alimento muito versátil, ou seja, por si não sabe praticamente a nada, e por si, talvez seja melhor mostrar agora. Vamos mostrá-lo para ver qual é o aspecto do tofu. Por si é este cubo aqui. Estamos a ver bem, baixar talvez um bocadinho mais só, exatamente. Que não sabe muito, se comerem isto em cru o sabor não é fantástico, que tem pouco sabor, mas geralmente assume o sabor dos alimentos com que é cozinhado. O tofu, se for frito, ou se for estufado, ou se for cozido, ou se for cozinhado com cenouras ou cebolas ou com peixe, adquire o sabor dos alimentos com que estamos a cozinhar e é muitíssimo saboroso. Assim, é dos alimentos utilizados em produtos naturais que praticamente toda a gente gosta. Mas, Francisco, isso pode-se confeccionar dessas variantes todas? Frito, estufado, é assim, cozido? Há livros de receitas só de tofu? Só de tofu. Há centenas, literalmente milhares de receitas com tofu. Podem utilizar como molhos, pastas, estufados com vegetais, utilizar na sopa, fazer picles. Há um sem número de formas de utilizar o tofu. De tofu? São extraordinários. Francisco Coessário, Sério? tenho que experimentar. É convincente, o ar. É convincente, absolutamente. É assim, também o tofu, a razão principal pela qual muitas pessoas utilizam tofu agora é que o tofu é provavelmente a melhor fonte de proteína vegetal que existe. Para pessoas que, por exemplo, deixam de comer carne ou reduzem o consumo de produtos animais e têm receio de não ter suficiente proteína, o tofu é um alimento altamente proteico. Francisco, porque é feito a partir do feijão soja, que é bastante proteico. Isto é tofu? Isso é tofu, mas talvez melhor mostrar este aqui. Esse tofu é muito artístico. A senhora está com ar, não esteja desconfiada. Okay. Este aqui é tofu preparado de diferentes formas. Portanto, é sempre o mesmo alimento, é sempre aquele... É sempre o mesmo alimento. E isto aqui é quê? Este é frito, este é grelhado, este é estufado. É assim, e este eu estou ali... Isto... Recheado. Eu estou a olhar para a cozinheira ali na assistência, eu peço imensa desculpa. A cozinheira veio junto? A cozinheira veio junto, a cozinheira é que trouxe o prato. Muito bem, está com excelente aspecto. Aquela senhora ali em cima. Este é frito. Este é frito. Este é frito. Vamos dar aqui a provar a assistência para... Daqui a um bocadinho, Francisco, daqui a um bocadinho. Ao vivo, ver se gostam ou não. Exatamente. De qualquer dos modos, a senhora se calhar já podia provar. Quer fazer-nos a honra de ser aqui a nossa provadora oficial? Pois diga-nos a sua opinião, daqui a um bocadinho. Francisco, mais informações acerca do alimento. O Rui de Carvalho, olha-lhes como tem que ir lá saber junto dele se ele já experimentou o tofu. Espera um momentinho só. Estou para aí. Está para aí? Já uma vez experimentou o tofu ou não? Não, nunca experimentei, mas a minha mulher se apanha lá em casa não usa outra coisa. Tem muitos cuidados com a alimentação, Rui? Não, nenhum. Minha filha também tem uns horários muito esquisitos, muito complicados, mas... Enfim, não gosto muito de comer animaizinhos. Não gosta? Não, os camarões são os únicos que me traem, porque realmente eu gosto muito de camarões e mariscos. Francisco Varatoso. Se pudesse, era vegetariano. Era vegetariano? Se pudesse? Então, mas ainda pode. Há umas coisinhas que eu gosto. Então se calhar ainda temos aqui uma conversão. Francisco Varatoso, os camarões, como é que é? Os camarões? Sim. Em relação ao stress ou em relação ao stress e aos alimentos em... Assim, os camarões, por exemplo, são tradicionalmente utilizados para adquirir vitalidade e são um bom marisco para ter mais vitalidade. Um problema com os camarões é que os camarões têm índices de colesterol altíssimos. Para pessoas que tenham, por exemplo, problemas cardíacos ou que tenham níveis de colesterol elevados, os camarões não são o melhor alimento. São, no entanto, bastante melhores, no meu ponto de vista, do que carne, quer carne vermelha, quer carne branca. Muito bem. Camarões é uma coisa que eu pessoalmente também gosto. Em relação a esta senhora, podemos dar mais algumas informações a esta senhora em relação à dieta dela? Essencialmente era isso, comer cereais, comer vegetais, se sentir muito tensa, utilizar regularmente tofu preparado de diferentes formas. Assim, dentro dos cereais, uma boa forma de comer cereais para descontrair é sob a forma de massa. Esparguete, cotovelos, esse tipo de derivado dos cereais ajuda a descontrair, cria-nos mais flexibilidade e mais à vontade. Portanto, minha senhora, já sabe. Onde é que se compra o tofu? Assim, o tofu compra-se em praticamente todas as casas de produtos naturais por todo o país. É assim, um produto muito vendido. Mas isto é fresco ou vem em embalagens? Como é que é? O tofu é produzido a partir disto, que é feijão soja. E este não é feijão soja geneticamente manipulado. É assim, e a maioria do feijão soja no mercado é geneticamente manipulado, o que eu sou absolutamente contra e que devíamos boicotar seriamente todos esses produtos. Um dia falaremos sobre os produtos geneticamente manipulados, Francisco. E depois, a partir daqui, produz este queijo, eu vou pedir ao produtor, que convidei para cá vir e que é
um fabricante de tofu há muitos anos para nos explicar o processo. Muito Que bem. o fará muito melhor do que eu, que é aquele senhor ali, que é o Carlos Ricardo. Bom dia. Bom dia. É o fabricante deste produto? Sim, sim. E isto é um sucesso comercial já ou não? É cada vez mais sucesso. Há grande procura? Sim, derivado também aos problemas que acontecem na sociedade, como as vacas loucas, galinhas não sei o que mais, doidas. Este é um produto que não vai enlouquecer. O tofu vai crescendo tanto ao contrário do que vai baixando os outros produtos, tanto carnívoros, né? O Francisco quer dar-nos mais algumas informações com o produtor. O senhor... Talvez fosse boa ideia explicar como é que a partir deste feijão chegamos a este queijo. Bom, assim, porque entre isto e isto vai uma diferença muito grande. Imensa! E parece complicado, mas até nem é tão complicado deste feijão chegar aqui. Como é que é? Como é que se faz ali? Eras capaz de explicar? O feijão primeiro é demolhado, é moído e é fervido em água. Umas panelas grandes, portanto a fábrica já tem uma certa dimensão. E depois obtém-se um leite. É moído, né? E aquela massa é fervida em água quente, né? A ferver. E obtém-se um leite. A consistência desse leite é muito parecida, a consistência, portanto, que depois vai coagular, ao leite animal, né? A seguir, adicionamos um coagulante, que é um coagulante químico, portanto, que é obtido através de processos naturais, e obtém-se depois a massa, que, ao ser prensada, fica como está aí, portanto, como queijo fresco. Diga-me uma coisa, isto é para ser consumido fresco, ou seja, isto tem um prazo de validade como alguns produtos ou não? Bom, isso é como um queijo fresco, portanto tem um prazo de validade relativamente curto, 15 dias, vá lá. 15 dias? 15 dias é o suficiente para as pessoas pegarem nele, levarem para casa, porem no congelador e para cozinharem, porque quem começa a utilizar o tofu na sua alimentação e da sua família, com certeza que vai gostar tanto que um dia ou dois, o máximo, consome bastante. Bom, é extraordinário. O Rui de Carvalho faz-me um sinal. Há uma coisa que eu queria ainda acrescentar. Rui, espera um bocadinho que eu tenho que me deslocar ao pé de si. Diga. Fica aqui com o microfone consigo. O tofu, mas tenho conhecimento que existe um leite de soja também. Será um derivado? Primeiro é o leite. É o leite. Mas vendem em pacotes como se vende o outro leite. Sim, mas ao contrário do leite... uma amiga minha que usa esse leite e que está perfeitamente bem e gosta muito e diz que bebam, que é muito bom. Mas eu queria aí ressalvar uma coisa, que ao contrário do leite, que não é a melhor forma de consumir o derivado da soja, o tofu é, por excelência, a melhor forma de consumir, ou uma das melhores formas de consumir, as qualidades que a soja tem. Há uma coisa que eu queria ressalvar. Porque muito rapidamente, que tem que ter rapidamente, sim. O Francisco disse que os camarões eram um alimento que dava mais vitalidade. Então as pessoas provavelmente vão agora começar a olhar para os camarões como uma coisa mais apetecível. O tofu também. Dá mais vitalidade? Na questão como alimento vegetal, o tofu tem uma particularidade. E nós vimos que os orientais, além da sua tradicional paciência, porque consomem tofu, têm a sua tradicional vitalidade. Para ser um alimento completo, já percebi. E da proliferação, porque como o nosso país, ainda hoje tem nos jornais, o índice de natalidade está a baixar. O tofu, com certeza, que vai fazer ao contrário. Tofu contra Viagra. Já percebi tudo. Com certeza. Tá bom. Muito obrigada. Mas o Rui estava a fazer uma observação ao preço. Sim, é caro? É que o camarão realmente... o camarão! Francisco Baratos, o tofu é muito mais barato. Tem outra coisa a favor, desculpem interromper, é que é extremamente barato. É? E abundante. É extremamente muito bem. barato e fácil. Temos que ir às perguntas, entretanto agradeço imenso. Temos que ir às perguntas. Casal de Câmara é uma zona do Conselho de Sintra que há vários anos está a tentar legalizar-se. Uns foram bem-sucedidos, outros não. Os moradores de uma rua desta localidade sentem-se enganados pela Câmara de Sintra. Feito temos aqui já uma grande discussão na plateia, o que é bom, acerca do tofu e destes produtos, o que é excelente. Vamos passar, o destaque que eu fiz agora tem a ver com a nossa praça pública, que vai efetuar-se dentro de alguns instantes, depois do intervalo que faremos a seguir. Mas agora temos ainda um período de perguntas. Quem é que vai fazer perguntas? Aquele senhor. Faz favor, diga. O stress provoca úlceras? Se o stress provoca úlceras, frequentemente diz que o stress provoca úlceras. Eu penso que o stress só por si não provoca as úlceras. Eu penso que é um estilo de vida desregrado,
particularmente sem horários, um estilo de vida levado ao limite, sem uma alimentação regrada, provoca úlceras, mas a combinação das duas coisas. O stress só por si não creio que seja, digamos, a causa principal. Mais uma pergunta? O café é um fator de provocar o stress? O café, sim. O café, particularmente pela forma como atua sobre as glândulas suprarrenais, faz com que os graus de ansiedade ficam mais elevados. E é um alimento, ou uma bebida, neste caso, que se deve reduzir se a pessoa se sentir bastante estressada. Mais uma pergunta àquela senhora? Diga, diga. Está sentada, esteja à vontade. Estava de perguntar se há realmente alimentos que provocam ainda mais o stress e se também há alimentos que possam evitar o stress. Assim, os alimentos que provocam mais o stress são essencialmente aqueles que eu acabei de falar. Eu esqueci-me de referir, esqueci-me de adicionar a esses alimentos o açúcar. E o açúcar pode, pela forma como atua sobre o metabolismo do açúcar, pode criar graus de ansiedade muito elevados. Os alimentos que mais ajudam a lidar com o stress são também aqueles que eu mencionei. Vimos especificamente o tofu, e o tofu é realmente um bom alimento para lidar com o stress. Há muitos outros que não temos tempo de discutir aqui, mas essencialmente produtos vegetais, alimentos vegetais, são muito melhores para o stress do que produtos animais. De uma forma geral, pessoas que são vegetarianas ou que comem maioritariamente produtos vegetais são muito mais calmas. Isso é uma constatação que podem fazer facilmente. Mais uma pergunta, diga, diga. Quais os fatores externos que mais contribuem para o stress? Os fatores externos que mais contribuem para o stress são, para além de situações como, por exemplo, calamidades naturais, que obviamente é uma situação de stress, falecimento de um ente querido, são essencialmente uma pessoa viver com uma perspectiva de vida em que a vida é uma luta pela sobrevivência e que devemos andar aqui a dar o máximo para conseguir ultrapassar tudo e todos. Isso é um fator externo que eu acho que é bastante importante. E lidar com o stress tem muito a ver com alterarmos a nossa perspectiva sobre a vida. É assim, perante o mesmo problema, se nós alterarmos a perspectiva, o problema fica diferente. Perante uma situação muito séria, o que pode acontecer é eu ficar totalmente paralisado e dizer não há nada a fazer e acabou, ou posso tomar uma atitude diferente e dizer isto é um desafio importante ou interessante e vou tentar encarar isto como um desafio sério e fazer o meu melhor. E aí a mesma situação passa a ser uma situação diferente. É uma lição de vida, Francisco. A nossa perspectiva passa a ser diferente. Isso. Estes dois aspectos são fundamentais no stress, a nossa perspectiva e a alimentação. Minha senhora, diga-me só, para terminar aqui a nossa conversa, que tal é que achou o tofu? Muito bom. Gostou? Gosto muito. Eu já tinha comido soja e também gostava e agora gosto muito disto. Isto é muito bom. Olha, isto já tem aqui uma cliente hoje, já não está a correr mal. Muito obrigada aos dois. Francisco, para a semana vai ser o quê? Para a semana vamos falar de problemas cardiovasculares, problemas de coração. Muito bem. Ora, está uma matéria também que vai ter com certeza muitas pessoas Causa interessadas. de morte número 1 no nosso país. Justamente. Bom, quanto a nós,